Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 49 aqui do Olá Mundo, que tem o patrocínio da Firmou Consultoria. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Por aqui tudo bem. E pra gente começar esse episódio, e na verdade pra terminar também, porque vai ser o assunto do episódio inteiro, muito provavelmente, spoilers, eu quis trazer o assunto que é um daqueles grandes problemas de ciência da computação, né, que a gente tem, dá nome pras coisas, e o outro deles é invalidação de cache. Exatamente. E aí eu não quero falar só sobre invalidação de cache, mas conversar um pouco com você sobre cache, caching no geral, não dinheiro, né? Caching de armazenamento temporário de coisas. E aí é que já entra uma questão que eu gostaria de perguntar a sua opinião. Como você define o que é um cache? Boa pergunta. Como eu defino? Eu diria que o conceito principal de um cache está atrelado... Isso é minha definição, né? Não entre a definição formal, que aposto que é bem diferente. Mas seria basicamente um layer que você vai ter entre a tua base de dados, seja lá onde você tem teus dados, e o teu outro layer que usa esses dados, né? Então, entre esses dois, você pode ter esse cache, que vai servir principalmente para a questão de performance, né? Eu acho que é difícil de falar de cache sem também falar de performance. É um dos principais motivos de considerar e estudar quando e onde e como usar um cache. Se a performance não é um problema, né, talvez perder tempo, né, entre aspas, em cache não seja o melhor trade-off aí, entre outras coisas que tem que ser feitas. Então, resumindo, eu diria que cache é um sistema que fica entre a base de dados e a tua UI, por exemplo, ou seja, lá onde for usar esses dados, de modo que ele também possa ser descartado, né? Eu acho muito difícil de ter um cache que é persistente para sempre, porque daí, para mim, deixa de ser um cache, né? Vira simplesmente dados. Database, ou seja lá o que for. Não, acaba sendo uma diferença sutil, porque você pode usar a mesma técnica, no fim das contas, para armazenar dados, ponto, tipo um storage qualquer, ou para fazer um cache de informações que, como você disse, para mim implica temporário, implica algo que não só temporário, e aí esse temporário pode variar bastante, e essa é a dificuldade do tema, que a gente pode discutir daqui a pouco, mas também ele pode ser eliminado a qualquer momento sem grandes prejuízos no funcionamento do sistema. Então, é um armazenamento temporário, mas aí a forma como esse armazenamento é feito pode ser muito parecida ou idêntica à forma como você armazena coisas mais permanentes. Sim. Você pode ter, por exemplo, digamos que tem um protocolo ali que vai cuidar de uma layer de dados, né, que vai persistir os dados e fazer tudo que tem que ser feito. Tu pode usar o mesmo protocolo para o teu cache, né? A única diferença vai ser a implementação de como que ele acessa os dados, como que ele lida com a persistência dele em si, porque a persistência pode ser em memória, em vez de ser em disco, por exemplo. Então, ele, como você disse, ele é muito parecido, né? Um sistema de cache vai ser muito parecido, ou às vezes até idêntico ao sistema que é usado para persistir os dados normalmente, porém, como ele lida com os dados, como que ele vai fazer o purge, né? Como que ele vai limpar os dados, que acaba sendo bem diferente. E justamente esse como e quando tu vai limpar os dados, que é a grande questão de cache, né? Que tu usa time-based, tu usa, né, o que para definir quando teus dados têm que ser purged, né? Geralmente, uma coisa bem simples de começar é simplesmente ser tempo, né? Você usa, esse cache aqui tá stale porque estou usando, ele está aqui por muito tempo sem ser atualizado, então agora está na hora de atualizar. Volta lá, faz o round trip na tua database, ou seja lá onde for, atualiza os dados do cache e está feito. Mas é uma maneira bem simplística, né? Se tu usar só o tempo, só usar um timestamp ali, não necessariamente vai resolver a tua invalidação ali. Tu pode querer invalidar de maneiras diferentes, de simplesmente ser algum trigger qualquer. Tipo, se eu acessar
um endpoint qualquer, então quer dizer que a partir desse momento eu já posso atualizar meu cache e invalidar o que está antigo. E a partir desse momento, tudo vai ser usado a partir do cache, não do endpoint. Então, quando tu tem que buscar do endpoint de novo e não do cache, sabe? É sempre complicado. Certamente não vai ter uma resposta aqui, porque é um grande depende, né? A questão da invalidação e quando usa o cache ou não. Mas voltando, né? A definição é essa aí. É uma camada temporária de dados que são frequentemente acessados. Eu acho que a parte de frequentemente acessados é bem importante de adicionar. Sim, o cache você normalmente vai usar para conteúdo que você escreve com pouca frequência, mas acessa com muita frequência. Né? Então o write é menos frequente do que o read. E aí o seu read você vai acabar batendo no cache com mais frequência e isso vai trazer uma melhoria de performance prática ou percebida, e muitas vezes você vai estar fazendo um trade-off também, que eu acho que é um aspecto interessante também de caching, porque muitas vezes você vai estar consumindo mais memória, por exemplo, para poupar o uso de CPU, ou você vai estar consumindo mais armazenamento em disco ou em SSD, nos dias de hoje, né? E você vai estar trocando aí essas coisas. E aí, se for um recurso que você está baixando via rede, você está economizando banda de rede e tempo do usuário e trocando isso por memória, seja em RAM, seja em disco. Mas, para seguir essa conversa, vamos falar dos métodos de caching, pelo menos alguns deles que a gente costuma usar, e eu acho que a gente pode começar pelo mais simples e que nem é bem um método de caching, mas que acaba sendo usado em algumas situações, e muitas vezes você vai cutucar isso quando estiver mexendo com cache, que é o nosso querido user defaults, né? Sim. User default é aquele... ele é muito fácil de ser usado, então ele acaba sendo usado para tudo, né? Inclusive cache. E no final das contas ele é um dicionário, né? Então ele tem vantagens de um dicionário para ser usado como cache. Tem ali a sua, entre aspas, desvantagem, porque ele vai acabar sendo serializado mesmo sem você querer. Então, se por algum motivo tu não quer serializar esses dados, não seria a melhor opção. Mas se você quer, né? Se você quer um cache que fica persistido no sistema ali em caso de, sei lá, tu reiniciar o aplicativo, ou reboot, seja lá o que for, para dados simples, né? Principalmente algum tipo de... não séries, porque séries tu sempre quer que ele seja persistido, mas não diria que seria um cache, né? Mas se você quer fazer um cache de algum sistema onde, sei lá, por algum motivo tu tem um conjunto de dados que não está muito bem normalizado, e tu consegue criar uma hashing function para ele e tu consegue salvar essas keys para acessar depois, né? Tu pode usar essas keys como sendo o teu cache ali, né? O teu user default pode ser o teu cache, tu simplesmente vai usar as keys que estão salvas neles, que vai fazer uma referência para seja lá que tipo de dado você está usando. Eu geralmente não uso user default para esse tipo de coisa, né? Principalmente pela questão de armazenamento dele, né? Mas dá para usar, né? Como eu falei, existem situações bem boas para usar o user default para fazer um sistema de cache simplesinho, mas às vezes que está me passando pela memória agora foi sempre relacionado a fazer algum tipo de hashing em relação a seja lá o que eu quero buscar, salvar isso como se fosse um index, né? Tu está criando ali um index dos teus dados de um jeito bem rústico, né? Basicamente, quando tu abre o Xcode e vê o indexing lá, seria algo parecido, né? Bem entre aspas, mas né, daria para usar o user default para fazer esse sistema aí, uma hash table que vai basicamente ser um cache em relação a outros dados que você tem. E como é uma layer bem separada de qualquer outro tipo de coisa, né? Ele tem o seu próprio mundo ali, né? Do user default. Ele é fácil de integrar, né? Ele é fácil de você usar ele simplesmente em qualquer lugar, a hora que quiser. Não quer dizer que é a melhor coisa, né? Mas tá ali e funciona. Sim, e é bem como você disse, não é a minha primeira opção, mas é válido você ter isso em mente, que o user default está ali. E como eu disse, você toca nele com cache mesmo sem usar diretamente, porque, sei lá, se você for fazer o esquema por tempo que você mencionou,
talvez você salve no user defaults, tipo, quando foi a última vez que o cache foi invalidado, alguma coisa assim. Então, mesmo que você não use ele para armazenar o cache em si, você pode, de repente, querer usar para metadados. Agora, tem um outro método que é o mais simples de todos, na minha opinião, que é até mais simples que o user defaults, mas aí você já vai ter um cache que ele é só em memória, que seria você simplesmente ter um dicionário mesmo, um dictionary, e aí ele tá lá, sei lá, num singleton ou em algum objeto que você tem ali uma referência, e aí ele só existe durante o ciclo de vida do seu app. No caso de apps iOS, isso não é tão útil assim, porque o ciclo de vida geralmente é curto para a enorme maioria dos apps, mas se você tem um app para Mac, como por exemplo o Pato, né, que é um browser que a pessoa vai ficar com ele aberto normalmente por mais tempo, ou um app utilitário tipo AirBuddy que fica rodando 24/7 na menu bar, vale a pena às vezes você ter esses cachezinhos em memória. E aí eu uso, por exemplo, esse tipo de cache, não para, sei lá, request de network, esse tipo de coisa, mas, por exemplo, lookup do ícone do device tal. Que, tipo, é um rolê. Dá pra fazer um episódio inteiro só explicando como funciona o esquema dos ícones de devices no AirBuddy, mas é complexo. Então, para resolver qual é o ícone de determinado device, tem um rolezinho ali que acontece, que consome um certo processamento, e se fosse fazer isso toda vez que vai aparecer um ícone de um device em algum lugar, ia ficar pesado. Então isso fica um cachezinho só na memória mesmo, que é só um dictionary que mapeia do ID do device pro ícone, pro asset lá resolvido, e aí pronto, depois que tem isso em cache é rapidinho, então é só o primeiro lookup que é um pouquinho mais lento. E aí, para isso, você pode fazer, para aplicar para diversas situações onde você tem que buscar algo que pode ter ali um certo processamento envolvido em você obter aquela informação, mas você sabe que é uma informação que não muda. Por exemplo, qual ícone é usado para um par de AirPods qualquer ali, não vai mudar no ciclo de vida do app. Então, tanto faz se eu estou usando o cache ou não, né? Só que se eu não usar o cache vai ser muito lento, então vamos de cache. E aí, para isso, você pode pensar aí nos seus apps em quais lugares você tem situações parecidas. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmoo. A Firmoo oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira, e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmoo resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmoo é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmoo para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. A Firmoo conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado como a Firmoo, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmoo e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa,
faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou tá pronta para ajudar todo mundo que escuta o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todos os dias aqui, tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí todo o apoio que eles dão à Gigahertz. Já chegasse a usar o NS Cache? Pois é, essa é a próxima sugestão que eu ia dar, que é o NS Cache. Ele é bom, eu uso. Ele é mais antigo, assim, porque ele é, né, dos tempos de Objective-C. Uhum. Mas o legal do NS Cache é que você consegue colocar limites nele. Então você pode, por exemplo, quando você inicializa, configurar o máximo de itens ou até quantidade de memória, essas coisas. Ou você pode configurar ele, a configuração padrão, e ele meio que se vira. Então, no iOS, por exemplo, ele vai agir em reação a, por exemplo, uma low memory notification, e aí ele vai limpar sozinho e coisa do tipo. Então, é uma opção um pouquinho mais avançada que um dictionary. Em Swift é um pouquinho menos conveniente do que você simplesmente usar um dicionário em Swift, porque as keys e os values precisam ser Objective-C, né? NS Objects, então, se você quer, por exemplo, se a chave for uma string, tem que ser uma NS string, mas tudo bem, não é, tipo, é de boa, não é o fim do mundo, mas é um pouquinho menos conveniente que um dicionário. Sim. É justamente isso que eu queria saber, porque teve, acho que 1 ou 2 projetos na minha vida que eu lembro de usar o NS Cache, porque é questão de performance. Eu lembro de ele ser bem performático justamente pela situação onde você consegue botar um count de máximo objetos que pode ser cached, e os objetos que você está fazendo cache nele podiam implementar alguma coisa tipo discardable something, discardable object. Isso, não sei. Tinha um protocolo. O objeto ele pode ter ali algumas implementações que informam para o cache quando, como que ele deve ser invalidado. Quando eles podem ser, exato. E isso era bem bacana, porque o próprio objeto podia, né, dar o seu próprio valor e aceitar que agora está na minha hora de ir embora, agora não e tal. Mas eu nunca usei NS Cache em Swift. Nem lembrava que existia até a gente começar a falar disso. Eu uso e funciona, e não é... Legal. Não é tipo usar Core Foundation em Swift, não é tão horrível. É de boa. Tá. Né? Até porque você vai ter um wrapper para isso, né? Você não vai usar cru ali o NS Cache. E em Swift ele é genérico, então ele é genérico tanto para key quanto para value. Então você já declara ali, por exemplo, que vai ser um cache de NSString para NSImage ou NSData, sei lá, qualquer coisa. E aí, beleza, você usa ele e no uso é como se fosse um dicionário. Você pode até implementar ali, ele não tem subscripts em Swift, mas se você quiser, você implementa numa extension, que foi o que eu fiz. E ele tem uma grande vantagem com relação a você usar só um dictionary de Swift, que ele é thread safe. Então você pode usar ele de qualquer thread, concurrent, não, whatever. Você usa ele e lá dentro ele tem os locks e whatever que ele faz lá para impedir que isso cause problema. Se você usar um dicionário de Swift, você vai ter que usar lock, semaphore ou qualquer coisa do tipo. Pois é. Eu acabei de abrir aqui a documentação e ele tem que implementar os NS Discardable Content. É isso. E daí tu consegue tem chamadas ali de Discarded Content if possible, is Content Discarded. Então, ele é uma mão na roda, né, pra fazer esse tipo de cache. Mas, como eu meio que deixei entender aqui em toda a minha vida, eu acho que eu usei em 2 projetos. Talvez por deficiência minha na hora de ir para onde, decidir onde ir. Né, porque na minha cabeça ele era um negócio bem Objective-C, então nem fiz a relação de pensar em usar ele em Swift. Mas é bem bacana, ele é bem performático. Ele é basicamente, né, tipo, comparando de um jeito bem
Simplório, ele é um dictionary, né, ou NS Mutable Dictionary, como se fosse o Objective-C. Sim. Mas eu acho que eles não botavam cópia dentro dele, o jeito que ele lida com memória era diferente, então não dá pra... Não é um para um, né? Tu não vai conseguir pegar um dicionário e usar o NS Cache e é tudo igual. Tu vai ter que levar em consideração umas diferenças que tem em relação a como ele lida com memória ali. E também né, as outras coisas que tem lá, o count limit e tal, e questão de implementar os protocolos dos objetos dentro do cache. Só para deixar claro, você não precisa implementar o protocolo. Você pode colocar qualquer coisa no NS Cache. Aí, se você quiser ter mais controle sobre quando que é invalidado, aí você pode implementar esse protocolo. E aí também talvez seja uma deficiência da minha parte, mas eu pessoalmente nunca implementei esse protocolo. Eu só uso... E na verdade eu teria que olhar, mas eu uso NS Cache no AirBuddy, no Chip Studio, em vários apps. E eu acho que em nenhum caso de uso que eu tenho, eu customizei o NS Cache de nenhuma forma. É só, tipo, NS Cache abre e fecha parênteses. É isso, não tem nenhuma configuração específica. Eu meio que confio que o sistema vai fazer o correto. E especialmente no Chib Studio, que é um app de iOS, eu já reparei que funciona bem o lance de, tipo, quando tem low memory, ele vai lá e descarta os objetos e tal. Então... funciona, o padrão sem protocolo nenhum, o uso basiquinho ali já ajuda bastante. Que legal, pois é. E o interessante dele é que uma coisa que tem que levar bastante em consideração é que tudo que tu tá botando dentro dele é efêmero, né? Então tu tem que levar em consideração que o que tá lá pode não estar no próximo segundo que tu for acessar aquilo. Né? É uma das grandes diferenças ali de um dicionário normal. Porque é o propósito do cache, né? Ele é ser meio que efêmero, performático e funcionar ali para te ajudar com acessar algum dado que de outro jeito seria mais chatinho de acessar. E outra coisa que eu lembrei, isso é bem de coisa de faculdade, tem dois tipos de cache, né? Que são duas formas de implementar cache em relação a quando atualizar os dados. E daí isso eu dei uma olhadinha para lembrar os nomes, para não... porque eu tava com aquela memória fog, mas não pegava os nomes certinho. Mas é o write back caching e write through caching, né? O write back é basicamente quando você tem um cache que você escreve tudo na memória, né? Porque vamos assumir uma situação onde você usa o cache para salvar os dados, que depois esses dados vão também ficar persistidos em disco. Então, sei lá, digamos que tu baixa um JSON qualquer de um endpoint aí, essas informações tu quer salvar, só que primeiro elas ficam no teu cache, né? Tu não fica fazendo muito acesso ao banco de dados por sei lá que motivos, né? Existem situações onde isso é bem importante, né? Você quer botar primeiro no cache, depois no base de dados qualquer. Então isso daí seria o write back, onde você faz o write primeiro na memória, deixa lá, né? E isso é importante porque quando você tem situações onde basicamente desempenho de escrita é importante, né? Você está baixando muita informação. E isso é o tipo de coisa que eu fazia num outro aplicativo que eu trabalhava, porque a gente baixava muita informação assim que ele começava, né, o primeiro boot. Então, em vez de ficar baixando, salvando, eu baixava tudo para um sistema de cache que eu usava, e depois, quando estava pronto, daí eu salvava em disco, né? E depois de salvar, daí sim, estava salvo lá, estava bonitinho, mas também dava para continuar usando o cache, né? Não precisava voltar para o disco para acessar as coisas, porque a performance era melhor. Sim, tem certas soluções onde você fazer um monte de coisa de uma vez só é melhor do que você fazer um monte de coisa uma de cada vez, né? E aí mesmo o de uma vez só, às vezes não é necessariamente de uma vez só aquela coisa, né? Mas enfim, banco de dados é um caso clássico disso, que tipo, se você tem um monte de informação para salvar ali, é melhor você fazer tudo numa única transação do que você abrir e fechar a transação para cada operação que você vai fazer ali. Sim, fica muito mais rápido, né? E um problema da questão do write back em geral, a questão de consistência de dados, né? Porque, digamos que dá algum problema, eu não consigo salvar os dados naquele, né? Eu tô com aquele grande batch de dados em memória e eu não consigo salvar ele, então eu vou perder muita informação.
Só que nesse meu caso, como era informação que estava online no servidor, se eu não tivesse, eu conseguia buscar de novo. Então era tranquilo. Mas em situação que é importante você ter certeza, daí também tem uns esquemas que seria o write-through cache, que é toda vez que você acessa, recebe um dado novo, você salva no teu cache e ao mesmo tempo salva em disco. Só que o acesso vai ser sempre através do cache. Então é meio que uma layer mesmo ali que tu faz entre teus dados para acessar. E daí tu vai perder o benefício de performance, né, de salvar pelo menos. Só que tu ainda vai ter o benefício da leitura e vai ser mais seguro em relação à consistência dos dados. Mas é só um pequeno tidbit da parte mais teórica que eu lembrei da faculdade quando começamos a falar de cache. O lance de ler da memória, de salvar lá tudo na memória para depois armazenar e tal, você pode encontrar uma outra situação que é rara, ainda mais nos dias de hoje, mas que pode acontecer, que é não ter memória suficiente para você ter tudo em memória para depois persistir em disco. Pra depois salvar. E aí, se você não tiver uma forma de lidar com isso, você simplesmente não vai conseguir... O app vai dar crash ou, sei lá, vai ficar em branco para sempre, porque vai ficar tentando ler tudo na memória para depois salvar e nunca vai ter memória que chegue para ler tudo na memória. E também tem outro tipo, falando mais no mundo iOS, macOS, que é quase que dá para considerar dá para, né, dependendo de como é usado, dá para considerar como se fosse um sistema de caching também, dependendo de onde tu salva as coisas no file system, né? Sim. Porque, por exemplo, você salva algo digamos que você no /temp, né? Se é algum tipo de informação que tu precisa usar e tal, só que daí tu tem tu quer salvar dados, só que não é importante que aqueles dados estejam sempre ali. É mais importante para o usuário ter o espaço de disco de volta do que aquela informação salva, né? Então tu tem um cache daqueles dados, só que você basicamente delega para o sistema e fala, quando tu quiser remover isso aqui, fica à vontade, porque eu sei me virar se esses dados não estiverem disponíveis, né? Daí tu consegue salvar num /temp. Eu acho que no File Manager tu consegue pedir também um folder de cache, não consegue? Ou é só um folder de temporário? Não, tem lá dentro do library do seu app tem uma pasta caches, né? E isso vale para app group também, você pode ter um cache que é compartilhado dentro de um app group. E essa pastinha caches dentro de library é um lugar especial que o sistema vai procurar ali para eliminar coisas quando perceber que está acabando o espaço disponível. E uma curiosidade é que no tvOS é só o que você tem em termos de persistência. Que o tvOS, por algum motivo bizarro, sempre foi assim. Que tipo, os apps não tem persistência. É só user defaults, keychain e a pasta caches. Porque é para você assumir que tudo que você estiver salvando pode desaparecer a qualquer momento. Eu não lembro por que a Apple fez isso assim. Eu sei que é estranho. Não faz muito tempo eu fiz um app de teste para tvOS, que eu queria testar uma parada lá. E eu tentei salvar um negócio dentro de, tipo, Application Support ou dentro de Documents e dava erro. E aí que eu lembrei que no tvOS você só tem a pasta caches, basicamente. Então, por exemplo, esses jogos aí que tu instala e quando tu abre ele baixa mais um monte de dados aí, ele deve estar salvando num temporário que pode ser purge a qualquer momento. Exatamente. O que é o correto, né? Só que assim, esse a qualquer momento, a ideia é que não seja agora, né? A ideia é que seja daqui quando você não estiver mais usando e o sistema, teoricamente, quando precisar remover, ele vai primeiro remover de apps que você não usa, né? Tipo, tem um app aqui que tem 2 GB de caches que faz 2 meses que o usuário não abre esse app. Então, eu vou lá e vou apagar isso aqui primeiro, né? Aí a gente entra também, né? Continuando a listagem aqui das tecnologias, é o file system, né? Que a gente já entrou aqui nele. Mas é uma coisa que você mesmo pode fazer e, inclusive, eu faço isso em alguns dos meus apps, que é, tipo, quando você tem uma situação de cada item do seu cache pode ser um arquivo no sistema de arquivos, você pode optar por invalidar eles com base em quando foi usado pela última vez, por exemplo.
Então eu tenho, no AirBuddy 3, eu tenho aquele widget de Now Playing, ele faz cache do artwork, dos álbuns que você escuta, e quando chega num ponto lá que, acho que é de tempos em tempos que ele faz isso, eu olho nessa pasta de cache de artwork e removo itens que não foram acessados no último mês, alguma coisa assim. E tem lá, você usa aquele URL Resource Values, tem Content Access Date, acho que é uma coisa assim, que é basicamente a data que o conteúdo daquele arquivo foi acessado pela última vez. E aí, né, nesse caso dos álbuns funciona bem, porque se você escutou uma música daquele álbum no último mês, vai ter lá o Content Access Date, vai ser dentro do último mês, então aquele arquivo não vai ser apagado. Sim. Tudo que tiver antes, ele apaga, e assim ele mantém o cache útil, né, e hidratado. Eu gosto desse termo, né, cache hidratado, que é um termo que o pessoal usa, né, hydrate, que aí então, ele tá lá e aí vai puxando, e sempre vai ter ali leituras que vão bater no cache, e não vai também crescer para ficar gigantesco. E uma coisa que também às vezes eu acho que pode assustar um pouco o pessoal, é só o conceito do cache é complicado, porque, né, tem a famosa frase das duas coisas difíceis de computação, e uma delas é invalidar cache, e de fato, né, invalidar o cache em si é um problema chato, mas tipo, não é questão de ser impossível, ele só depende muito do domínio, do contexto, de onde ele existe. Às vezes pode ser bem tranquilo de fazer. Um exemplo bem simples, né, para tentar visualizar mais uma forma de fazer um cache. Imagina que tu tem os endpoints aí que tem que, sei lá, baixar imagens ou ícones, ou seja lá o que for. Tu não quer baixar essa imagem sempre, né? Tu quer ver se tu já tem essa imagem disco e tudo mais. Então, um jeito bem simples, né, naive ali, que vai funcionar. Obviamente existem maneiras melhores e mais bonitinhas, mas um jeito que vai funcionar e é simples. Imagina que vai ter um dicionário lá, sendo que esse dicionário vai ter uma key e um valor. E aqui vai ser nada mais do que a URL onde tu vai baixar essa imagem, e o valor vai ser o path onde tu salvou ela no disco. Então, toda vez antes de baixar uma imagem, digamos que o usuário vai entrar numa tela qualquer que baixe um avatar, um profile, alguma coisa assim, vai ser sempre a mesma URL, né? Supondo. Tu simplesmente vai no teu dicionário, tu busca se tem algum path nessa URL, se tem, tu já volta o que está em disco, se não, tu faz o request e depois salva ele no teu cache. Então, é um sistema bem simples, né? Daí sim, vai ter aquela questão de quando que eu vou invalidar a imagem que está no meu disco para baixar um profile novo, vai que a pessoa atualizou a foto de profile, seja lá o que for. Daí entra os problemas do domínio em si, né? Os problemas de como o teu produto funciona, como o teu sistema funciona, mas a tecnologia por trás de como tu usa um cache, como eu falei, pode ser simplesmente ali um dicionário que tem uma key da tua URL e um valor que vai ser o path de onde que a imagem foi salva. Ou você pode usar o próprio path como a chave nesse caso, e aí você nem precisa ter um dicionário, né? Você só... foi só você tem um nome padrão de arquivos, e aí você só verifica se aquele arquivo existe ou não. Isso. E porque verificar se um arquivo existe ou não é uma operação pesada que você não pode fazer o tempo todo, mas também dá para otimizar isso com um dicionário ou até com um set, né? Um arquivinho de metadados que você pode ter separado. Tem opções aí. Sim, pois é. Então acho que o conceito de fazer cache das coisas é simplesmente uma maneira de você ter uma performance melhor, principalmente quando está lidando com questão de, né, dados em rede, internet e tal, ou operações que são muito demoradas para ficar prontas. Então, por exemplo, você sabe que, sei lá, tu tem uma table view lá que para processar os dados, deixar ele pronto de algum jeito específico, né, para normalizar eles, tem certas operações que precisam acontecer e elas são meio custosas. Então, tu pode salvar essas operações já normalizadas, já num set, ou seja lá onde for, que vai ser o teu cache, e usar isso, né? Em vez de usar a tua base direta, daí, né, de novo, entra os requisitos e os requerimentos aí do teu projeto, de quando que pode invalidar, quando que não pode, mas é sempre bacana de ver como tu pode deixar o projeto mais rápido, né? Tentar conseguir antigamente era só 60 FPS, mas agora já é 120, né?
em questão de animações, scrolling e tudo mais, e grande parte das vezes que você consegue chegar nesse frame rate bom, está relacionado a você usar algum cache por trás, algum jeito que você vai deixar seus dados fácil de ser acessado. Daí tu vai ter o trade-off de memória, disco e tudo mais, né? Como tudo em computação é questão de vou piorar de um lado para deixar o outro melhor. Então, né, o cache está aí para isso, para ser mais um utility belt ali, né? Mais uma ferramenta no teu arsenal aí de coisas para usar para, né, fazer teus aplicativos ficarem mais performáticos. E aí o performático é bem como você disse, performático, não precisa ser só para deixar mais rápido do ponto de vista do usuário, porque você, fazendo um bom uso de cache, você reduz ali o uso de CPU, por consequência o uso de bateria, né? Claro que esse tipo de coisa sempre meça, né? Não vai só no achismo, então antes de você implementar o cache, dá uma medidinha ali, roda no Instruments para ver, no device, né? Lembrando, nunca no simulator, quando estiver fazendo medição de performance, para você ver, né, se você de fato está usando menos CPU, né, dependendo aí pelo que você está querendo otimizar. E uma questão importante também é combinar os diferentes métodos de cache, porque às vezes você pode querer ter um cache um pouco mais persistente em disco, por exemplo, mas você ler do disco sempre vai ser mais lento do que você ler direto da memória. Então, uma coisa que eu acabo fazendo em alguns casos, o Chibi Studio é um app bem complexo em termos de cache, porque tem muita imagem. E ele renderiza tudo dinamicamente. Então, por exemplo, a bandeja de itens ali quando você está montando o seu personagem. São centenas, são milhares de pequenos ícones dos itens, e eles não vão pré-renderizados no bundle do app, e aí é uma otimização para o app ficar menor. Então ficam só as layers lá serializadas. Então tem vários níveis de cache, desde o cache da layer propriamente dita, aí tem o cache do preview daquele item, e aí esse cache, a chave dele, ela é baseada tanto no ID daquele item, quanto nas métricas que ele está sendo renderizado, porque se você tiver no iPad, por exemplo, você pode colocar no Stage Manager e redimensionar, e aí o tamanho do preview muda, e aí dependendo se esse tamanho mudar de, sei lá, 32 para 80, eu vou precisar de outro ícone, porque eu não vou renderizar em 80 para exibir em 32, que aí eu tô desperdiçando, né, processamento e tudo mais. E não fica bonito também, fica meio aliased o rendering se você faz isso. Então tem isso, e aí esse cache ele é tanto em disco quanto em memória. Então tem esse intermediário da memória, que é enquanto você está usando o app ali, né, depois que ele já leu uma imagem, ela já fica pronta para ser exibida e o app consegue carregar ela de forma totalmente síncrona. Isso é uma coisa que eu recomendo, inclusive, principalmente para cache de coisa que aparece em Table View, Collection View. É você ter uma maneira de você acessar o conteúdo que já está em cache de forma síncrona, para você não ter sempre o round trip lá de async para outra thread onde faz a leitura e se tiver em cache, pega do cache, daí volta para main queue para setar a image view, porque sempre vai ter um delayzinho. Então, quando você estiver scrollando, você vai ver as paradas piscando, entre aspas, piscando, né? E aí você pode, inclusive, armazenar num NSCache da vida a sua UI image depois daquele prepare for display. Que você pode fazer o prepare for display quando você lê, né? Quando o cache não está disponível. E aí você salva em cache a versão prepared for display. Aí vai ocupar mais memória, mas aí você confia lá no NSCache e tudo mais para ir limpando isso na medida que for necessário. Pela minha experiência em devices relativamente modernos, e aí eu digo, tipo, sei lá, desde o iPhone X, é mais interessante você poupar a CPU e todo o resto e ocupar memória do que ficar poupando memória. Porque tem bastante memória. E normalmente, quando a gente faz nos apps ali, as paradas não usam tanta memória assim. Então, eu costumo otimizar mais para poupar CPU e uso um pouco mais de memória e um pouco mais de disco. E o sistema sabe lidar muito bem com memória também, né? Então, se você estiver fazendo as coisas do jeito correto, né? Por exemplo, usando o NSCache da vida ou
ou lidar bem com os avisos de memory warning, o sistema sabe, né, te avisar quando as situações estão ruins e tal. Com o CPU é diferente, com o CPU tu está usando bastante e é isso aí. Né? Não tem aquele aviso de will receive CPU warning, nada do gênero. Então, tem no Process Info, se eu não me engano, é no Process Info tem o Thermal State, que você pode ver, tipo, se o iPhone tá quente. E aí, com base nisso, você pode dar uma maneirada ali. E você consegue ver também, se eu não me engano, pelo Process Info, se o modo Low Power tá ativo. Que eu acredito que são pouquíssimos apps que olham para isso, mas eu costumo olhar para isso em certas situações ali, para de repente, se tem uma parada que é um negócio ali de manutenção que o app vai fazer, mas que não precisa fazer naquele momento. O low power tá ativo, então deixa quieto, faz outra hora. Fazer já tenho ideia agora, fazer um sistema aqui que enquanto o CPU não estiver quente, continue fazendo o que está fazendo. Derreter a bateria do telefone. Mas uma coisa que, enquanto estava falando de Chip Studio, eu lembrei de duas coisas das antigas, da época lá do iOS 3.2 no iPad e tal, que tive que fazer. Uma delas é que mudou bastante o jeito que eu trabalhava com imagens, principalmente em Table View, sempre ter uma versão low res, né, das imagens. Hoje em dia não é tão mais importante assim, mas antigamente era bem, bem, bem importante. Por exemplo, digamos que tu tem uma lista, vamos dizer uma lista que tem uma imagenzinha ali do lado, um profile image. Tu primeiro carrega a versão low res dela, que vai ser mais tranquilo, e depois, se o scroll estiver parando por naquela região, daí tu vai fazendo o load da versão maior. E isso dava uns ganhos de performance gigantes, assim. E dependendo do jeito que era feito, era quase que simples, assim. Tipo, dava pra perceber algumas vezes a resolução melhorando, mas tu tinha que procurar isso. E outra coisa, essa era o trauma de muita gente, e foi o meu, quando trabalhava com uma scroll view, que tu podia fazer zoom numa imagem. Sim. Né? Então, tu tinha que ter várias imagens de resoluções diferentes, e bitrate diferente para pegar menos memória e tal, para lidar com isso, porque você vai dando zoom, tu não vai deixar uma imagem gigante lá com uma resolução absurda no scroll view que o usuário vai fazendo zoom e deu. E é o que mais ou menos se faz hoje em dia, né? Hoje um iPhone qualquer aí, como tu disse, 10 para frente, consegue lidar com imagens enormes de um jeito bem tranquilo. Mas no iPhone 3GS, né? Lembra do quadriculado do Safari? Eu não lembrava disso até eu usar o iPhone 2G que eu tenho aqui, antigo, mas no Safari você, às vezes, se você fazia o scroll muito rápido ou dava zoom, aparecia, tipo, os tiles, assim, da página faltando, e ele ia preenchendo como se fosse um quebra-cabeça. Exato. Inclusive era o jeito que eles recomendavam fazer questão de zoom de imagem. E eu implementei um negócio desse. E era extremamente complexo, porque, pelo menos na época, né, não lembro se eu estava fazendo errado ou não, mas todos esses cálculos de onde que as imagens têm que estar e tudo mais, tu tinha que fazer na mão. Não tinha nada pronto assim de, me dá as imagens low, medium, high res aí que o scroll view faz o resto. Tu tinha que fazer o replace de um pelo outro de um jeito seamless, né, dependendo do nível de zoom, e não carregar, por exemplo, aquela imagem inteira também. Então, uma das coisas que eles recomendavam fazer, se tu tem uma imagem gigante, que tu quer num zoom in, por exemplo, tu não usa uma imagem gigante, tu quebra ela em vários quadrantes, e daí tu carrega, tu tá nessa posição X, então tu carrega ela. Daí o usuário vai andando para outros cantos da posição, tu vai, então se eu tô nessa posição aqui, eu tenho que carregar esses dois pedaços aqui em memória. Daí tu carregava e botava lá. E eu lembro de fazer um negócio desse, fiquei dias e dias e dias, funcionou, foi um grande orgulho meu, mas nunca mais quis trabalhar com scroll view e zoom depois daquilo, porque foi trabalhoso, né? Também é que outra coisa que às vezes é difícil de lembrar, que naquela situação o teu conhecimento também era bem diferente do que é hoje em dia, né? Então isso foi o que no iPhone iOS 3, né? A gente ainda estava aprendendo muita coisa ali. Não que a gente não tenha aprendendo muita coisa hoje em dia, mas enfim, tem mais experiência, tu tem um pouco mais de noção como as coisas funcionam. Só que era bem chato, e as imagens tinham que ser perfeitas, assim, uma com a outra. Daí imagina a quantidade de back and forth que tinha com designers e tal, de tipo, não, essa imagem dessa resolução tem que conseguir ser seamless
em relação àquela outra imagem com aquela outra resolução quando o usuário está fazendo zoom e tal. Então, isso tudo, né, para fechar aqui o ciclo, era total baseado em sistema de cache, porque eu tinha que fazer cache de certas imagens, né, porque tu não podia ficar sempre indo pro disco para buscar a imagem da resolução X naquele quadrante Y, blá, 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 blá. Então, eram uns tempos interessantes. Hoje em dia, tu pega uma imagem aí, um 4K, 5K, consegue jogar no iPhone e fica extremamente smooth, assim, 120 FPS e é tranquilaço. Mas na época lá do 3GS, do primeiro iPad, era complicado. Pois é, então acho que a gente conseguiu pincelar aqui várias alternativas de cache e como pensar sobre cache, principalmente, que acho que é a parte mais complicada do tema. E se ficaram dúvidas, sugestões, ideias, podem mandar pra gente lá no gigahertz.fm/feedback. Eu quero agradecer a Firmou Consultoria, que patrocinou esse episódio. E para falar com você, Boom, como é que faz? Eu tô lá no mastodon.online, @boom, BUNN. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço. Na hora de falar se o cara pegou o negócio, podia ser dengue, né? Tá rolando surto aí, pelo que eu tô vendo. Ah, aqui é direto, sempre. Pois é. Tá saindo no jornal aqui também. É. Eu sabia então, que não. O negócio é grande. Eu sabia que não era dengue porque nós dois a gente tava. Tipo, ele ficou doente, uns dias depois eu fiquei. Daí eu falei, não, peguei de você, então não é dengue, porque dengue só passa por mosquito. Então, dengue não é. Mas eu não sei se eu já tive dengue. Se eu tive, não foi muito grave, porque eu devo ter achado que foi só uma gripe, se eu tive já. Mas acho que eu não tive, não. Sim, eu também nunca... Se eu tive, eu também não sei. Não sei o que rolou. É uma merda essas doenças que, tipo... É tudo muito genérico, né? Os sintomas, né? Tudo parecido. É que nem quando antigamente, né? Hoje em dia o pessoal não assiste mais tanto TV e tal, mas tipo, antigamente quando o Fantástico fazia uma reportagem sobre alguma doença no domingo à noite. Todo mundo tinha. Na segunda de manhã tava todo mundo no pronto-socorro com aquela doença. Né? E aí os sintomas sempre incluem algo como, tipo, mal-estar. Tipo... Tá, se mal-estar é sintoma de todas as doenças, então eu tenho todas as doenças, que eu tô quase sempre com algum mal-estar. Eu acho que eu não lembro se eu comentei já, teve uns bons anos atrás, a gente tava fazendo um orçamento para um laboratório aí de Floripa, e durante a conversa ali, né, só trocando umas ideias, uma das funcionárias lá do laboratório falou que o maior problema que eles tinham é quando aparecia uma doença na novela. Porque quando aparecia, sei lá, que doença na novela, no dia seguinte o laboratório tava cheio de gente querendo fazer o teste daquilo. E nesse caso específico, eu acho que era uma novela que não era nem doença, mas era... O que tava acontecendo é que, sei lá, o pai descobriu que a filha tava usando drogas, alguma coisa do gênero. No dia seguinte tava cheio de pais com os filhos lá pra fazer teste de drogas. Meu Deus do céu, cara. Pô, que falta de confiança, né? Não, mas é aquela coisa de tu vê o sintoma, tu já começa a sentir, né? E daí serve pra qualquer coisa, inclusive desconfiança do filho, pelo visto. Eu fiquei... É curioso isso, né? Tipo, eu acho bem zoado fazer isso com o filho, né? Tipo, levar pra fazer teste de droga. Mas eu fiquei pensando na legalidade disso, porque, tipo... acho que se for menor de 18 pode. Né? Não sei. Mas sei lá, é estranho, né? Porque, tipo, não é uma parada que você tá fazendo pra, né, enfim, ver se tem algum problema de fato de saúde. É uma parada meio invasiva, assim, sei lá. Mas eu acho que, tecnicamente, acho que pode, porque, né, se for menor de 18... Pois é. Propriedade dos pais. Pois é. Pô, mas esse tipo de coisa... É que nem... Às vezes a gente vê uns relatos e tal, e aí, tipo, por exemplo, o cara pegou o celular da esposa ou do esposo pra fuçar lá, ver se tinha mensagens, não sei o quê.
Aí eu sempre falo pro Rafa, se já chegou nesse ponto, termina. Pois se você tá num ponto que você tem não que adianta mais, né? Se você tem que ir xeretar o dispositivo da pessoa, é porque a parada já tá, né? Aí que é nem esse Já lance deu aí. ruim, né? Você chegou no ponto que você quer fazer exame de drogas no seu filho, é porque a coisa não tá legal. Pois é. Falando em exame de droga, não sei se contei, teve uma vez um projeto lá da empresa que eu trabalhava em Floripa, que um dos clientes, que era americano, falou que todo mundo que trabalhasse nesse projeto tinha que fazer um exame de drogas pra ver se não usava. Nossa, que bizarro. E o engraçado foi que na época o CEO chegou pra mim e falou, tu não vai fazer isso, né? Porque, né, cabelo comprido, camisa de banda e tal. Nossa. Daí a parte irônica é que eu acho que do escritório ali, a única pessoa que não usava nada era eu. Mas que bizarro. Deve ser alguma parada de compliance bizarra. De empresa grande que tem ISO não sei das quantas. Deve ser uma parada dessa. Empresa gigante, né? Mas hoje eu programei bêbado, foi louco. Nossa, eu não... O código que eu vi no dia seguinte foi fantástico, assim. Foi uma coisa criativa. Não consigo digitar uma linha de código se eu tiver bebido. E não preciso beber muito, assim. Tipo, se eu beber uma tacinha de vinho, já... Pô, eu não sinto nada, mas se eu vou tentar programar, não sai nada. Né, comigo foi uma vez, eu tava na casa de praia de um amigo meu, ele tava com o MacBook lá, foi uma das primeiras experiências que eu tive com o MacBook. Daí, né, praia, fim de ano, não tem nada pra fazer, tava lá com o Mac e tinha aquele livro lá do Delton e Donton, sei lá, um livro de Java bem famoso que tinha umas formiguinhas na capa, Daytel, enfim. Eu tava lá bebendo um monte, eu olhei pro livro, olhei pro Mac e pensei, vamos ver se eu consigo programar alguma coisa aqui. Não foi nessa ocasião que você fez o Bozo Sorte? Exatamente, acho que eu já contei então. Foi o Bozo Sorte que... Eu não lembro como que foi feito, eu só lembro de chegar no dia seguinte, assim, e ver que foi extremamente criativo, aquelas funções gigantes que podiam ser resolvidas com uma linha, assim, mas foi interessante. Mas não recomendo programar bêbado pra qualquer coisa séria. Não dá certo. Só café mesmo. Pô, nem café eu posso tomar mais, tá louco? O negócio Sério? envelheceu é uma droga. Putz. Eu não sei o que deu. É que eu nunca... por muito tempo eu tomava bastante café passado preto puro, assim. E começou a dar uns negócios no meu estômago, né? Daí sim. o médico disse pra eu reduzir e tal, beleza? Ou botar com leite, enfim. Daí eu dei uma reduzida. Mas uns anos atrás eu voltei a tomar, assim, um pouquinho de café botando um pouco de leite e tal, pra não forçar a barra, e tava de boa. Só que de um tempo pra cá, eu fico como se eu tivesse bebido álcool. Aquele lightheaded, sabe? Eu não consigo me concentrar em nada. Nossa. Eu não sei o que é. E é café, porque se eu tomar, sei lá, um Monster, um Red Bull, não me dá nada, de boa. Mas se eu tomar café, eu sinto um lightheaded gigante. Que tem nesse café aí de Portugal aí que você tá fazendo? Porque isso eu nunca ouvi falar. Vários. Eu testei vários disso. Inclusive eu fui no Starbucks também tomar café e deu a mesma coisa. Porque, sei lá, o café do Starbucks é aquele padrão do mundo todo, né? E eu tomava bastante quando eu tava em Nova York. E nunca me deu nada. Então, daí, eu não sei. Eu não sei o que é. Às vezes eu tomo chá verde também me dá a mesma coisa. Não sei, não faço ideia. Preguiça de ir atrás. Dei uma pesquisada rápida aqui. Porque inicialmente a sua afirmação me pareceu bem bizarra. Porque, tipo, né, ficar lightheaded de tomar café e tal. Porém, achei uma explicação rápida aqui, fazendo uma busca simples. E agora que eu vi faz todo sentido. Porque a cafeína, um dos efeitos é reduzir o calibre das veias no cérebro. Ele, tipo, dá uma comprimida, por isso que ajuda a aliviar, por exemplo, pra quem tem enxaqueca, que se acredita que enxaqueca é porque, tipo, as veias do cérebro estão inchadas, resumidamente. E aí a cafeína ajuda a dar uma comprimida, então, de repente, você já tem ali um fluxo normal, e aí se você consome muita cafeína, isso diminui, e talvez nos estimulantes lá, nos energéticos lá, tem outras paradinhas que talvez
Que ajuda. Fazem o contrário, né? Daí é. counteract o efeito da cafeína. Sim. Deve ser por isso. E não é sempre. E não é sempre também. Então, eu acho que também tá alguma coisa relacionada com ou alguma coisa que eu comi antes ou simplesmente o estado do meu corpo naquele momento. Porque uns dias atrás eu dei uns goles de novo de café pra ver como é que eu tava e fiquei tranquilo, normal. Mas eu parei num dia que foi tão forte que eu fiquei tonto. Nossa. Eu não conseguia trabalhar, assim. Daí eu quero testar de novo, mas um dia que eu não tô trabalhando, porque a última vez que deu essa treta aí, eu tive que pedir um sick day, porque eu não conseguia trabalhar de jeito nenhum, assim. E durou quanto tempo? Foi boa parte do dia, assim. Pelo menos umas 5 horas. Porque a cafeína fica ali, acho que entre 8 e 12 horas no organismo, então faz sentido ter durado. Sim. Eu acho que outra coisa que você podia testar também, não sei se você tem aparelhinho de medir pressão, medir a pressão. Quando você tomar café, se acontecer isso, ver como é que tá a sua pressão depois de tomar café. Pois é, devia ter feito isso. Mas na hora tu só quer, só fica tentando entender o que tá acontecendo, por que tu não consegue se concentrar e eu vou morrer! Acabei de deitar. Falando em morrer com café, eu lembrei eu acho que não lembro se eu contei de uma vez que eu quase morri tomando aqueles boba tea. Você se engasgou com a bolota? Cara, eu tava fazendo uma força pra aquele negócio vir e tava com a bolota entalada no canudo. Daí quando veio com tudo, então a bolota foi e se alojou na garganta. Que perigo, cara. Eu não conseguia respirar, eu tava andando, Não, eu tava com a Fran do lado lá, daí eu não conseguia respirar, eu comecei a ficar... Pelo menos morrendo. Não foi a casca de amendoim. Pois é, casca de amendoim Mas... Daí depois né, de passar da situação ali, eu dei uma pesquisada e parece que teve uns casos aí de gente que morreu engasgado com boba. Nossa, cara, mas faz sentido, eu não tinha pensado nisso, né? Porque se a parada fica trancada no canudo, aí você puxa com mais força, daí vem tum, né? Vai direto pra traqueia. E pior que eu gosto daquele negócio, agora eu abri uma lojinha dessa aqui no shopping perto de onde eu moro, daí quando eu vou lá eu pego e sempre penso, tem que ter pessoas em volta pra ser Então, fica a dica aqui que pode salvar vidas. Se for tomar boba tea e ficar uma bolota trancada no canudo, não fica puxando com força até sair. Não. Assopra, faz alguma coisa. Agora, isso também é parte da lojinha de café lá, de chá, que deveria medir cada bolota e garantir que o calibre do canudo é apropriado. Pois é. Não, E foi engraçado que eu tava quase morrendo lá de asfixia na frente da lojinha ali e tal, né? Mas daí assim, imagina, cai o cara na frente da loja ali, morto por boba. Isso aí nos Estados Unidos dá um processinho. E foi nos Estados Unidos que isso aconteceu. Aí, podia ter processado e ganhado uma grana. Podia estar rico agora, mas não.